Shalom Brahá. Comentário da Haftará, da Parashá de Masé, ano 5782. Lembrando que nós lemos este ano duas parashot juntas, né? Masé e Matot. Então, quando se lê as duas juntas, lê-se a Haftará de Masé, que é Jeremias 2, versículo 4 a 28, 3, 4, né? Capítulo 3, versículo 4 e capítulo 4, versículos 1 e 2. Assim fala: ouvi a palavra do Eterno, a casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Eterno: que injustiça acharam em mim vossos pais, visto que se afastaram de mim, foram após a vaidade e se tornaram vãos. E não disseram: onde está o Eterno que nos fez subir da terra do Egito, que nos conduziu pelo deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e de sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém passou e na qual não morou homem algum. Eu vos introduzi numa terra de campos e vinhas, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas quando entrastes nela, impurificastes a minha terra e fizeste da minha herança uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Eterno? E os que tratavam a lei, ou seja, os juízes, não me conheceram. Também os pastores, ou seja, os reis, prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram em nome de Baal, e andaram após o que nada se aproveita. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Eterno, e com os filhos dos vossos filhos contenderei. É uma coisa assim, quando nós lemos esse texto, você vê que o Eterno está falando aqui com uma geração que praticamente não o conhecia. Ele está falando que os pais deles não clamavam por ele. Falando que os juízes não julgavam pela Torá. Parece hoje, né? Cheio de leis que são feitas pelo homem, tão longe de Deus, dentro dos valores, das bases. Os reis, né? Ou seja, os governadores, os presidentes, não conhecem a Deus. E pobre é essa terra. Pobre é o que nós vemos. Todos os conflitos que a gente vê hoje, essa baixeza que a gente vê nas falas, nos discursos, nas atitudes, candidatos bêbados, enganando, fingindo que estão tomando água, outros falando que fizeram coisas maravilhosas e não fizeram nada, acusam os outros daquilo que fizeram, ainda gera polarização. É algo de deixar o coração da gente apertado mesmo. Mas o que mais dói é que as pessoas que recebem a bênção, em vez de trabalhar essa bênção, jogam ela fora. E fazem pior do que daqueles que estavam antes deles. O que acontece com Israel, a história de Israel, é um espelho em miniatura para a história de toda a humanidade. Porque todo homem é pó. Nós temos que entender isso. O nascimento do homem vem daquela região. Não é no norte da África, é daquela região. Sabe? E a alma do homem é a mesma em todas as nações. Quando nós olhamos para Israel, nós estamos vendo na história de Israel, nós estamos vendo a história da humanidade. E ver o amor de Deus por Israel é o amor que ele tem pela humanidade. Ele escolheu Israel para ser esse exemplo. Israel é o termômetro do mundo. Algumas pessoas enxergam isso, mas quase ninguém faz nada quando vê o que está acontecendo e não toma atitude. Eu estou falando sobre aqueles que têm poder, que têm capacidade de formar opinião e de tomar atitudes para corrigir as coisas. Se você analisa o que está escrito aqui, fizeste da minha herança uma abominação. Quanto que as pessoas, os líderes que a gente vê, estão jogando fora as bênçãos recebidas. Porque só pensam em si, só pensam no lucro, só pensam no egoísmo, no seu proveito, em dominar. E não governar para o povo de verdade. Então, o que nós lemos aqui é muito próprio
que acontece não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Principalmente na América Latina, o que a gente tem visto acontecer. Mas vamos ver aqui. Versículo 9. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Eterno, e com os filhos dos vossos filhos contenderei. Porque está escrito lá que ele visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Então, se as pessoas ensinam seus filhos a não amar a Deus, ou seja, aborrecê-lo, a iniquidade do pai passa para o filho, assim vai diante, até de uma forma até infinita, porque é terceira e quarta geração. Então, sempre terceira e quarta geração depois da sua. Pois passai as ilhas de Quitim, ou seja, Roma, e vede, mandai mensageiros a Quedar para os árabes. Atentai bem e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Acaso trocou alguma nação os seus deuses, que contudo não são deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Pasmai, céu, sobre isso, e senti forte a tempestade e a destruição que lhe virá, diz o Eterno. Porque dois males fez o meu povo, deixaram-me a mim, fonte das águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não retêm as águas. Você já pensou isso? Você tem um Deus que criou tudo. Tudo está dentro dele. Né? Como nós já explicamos antes, Deus criou o mundo, quis criar um mundo no qual ele fosse convidado para habitar. Então, esse mundo que nós vivemos é um mundo de ocultação do divino, ou seja, Deus se oculta, ele está presente. Tudo isso que você vê faz parte dele, mas ele se oculta. Então não há como você fugir dele, e ao mesmo tempo você não o vê e nem o sente, se você está ligado só nessas madeiras, nesses vidros, nessas cadeiras, nessas plantas, ou em você mesmo. Mas não sai de si mesmo de uma forma metafórica para buscar aquele que está oculto. E a forma de buscar esse, como ele fala, que é a fonte das águas vivas, ou seja, das águas que dão vida, que curam, é o conhecimento da sua Torá e andar segundo os seus mandamentos, seus valores. Então, se ele fala de família, você trabalha para destruir a família. Se ele fala de honra, você faz força para não honrar nada a sua palavra. Se ele fala de fidelidade, você se esforça para ser infiel. Isso é cavar cisterna rota. Aqui no caso, Israel deixou a fonte das águas vivas, ou seja, o Deus onipotente, onipresente, onisciente, para adorar ídolos. Porque era mais fácil. Não sei como, mas se acha mais fácil. Ou seja, porque está vendo um ídolo, acha que uma hora aquele troço vai sair andando. E faz promessas para aquele ídolo, faz promessas para aquela imagem e acha que aquela imagem que vai responder. Se a gente analisa religiões que têm essa prática, nós podemos levar em consideração de que essas pessoas que praticam essas religiões não conhecem o Deus eterno e foram ensinadas a buscar o Deus eterno através daquelas imagens. Né? E como nós lemos numa paraxá, vamos ler ainda na próxima paraxá, falando que Israel vai ser lançado para fora porque adorou ídolos, vai ser lançado para uma terra onde vai ser obrigado a adorar ídolos. E ali vai encontrar Deus e o buscar de todo o seu coração. Então são situações diferentes. Uma coisa é aquele que conhece o Deus eterno e escolhe adorar uma imagem. Ah, Deus é muito grande para mim, eu estou cansado disso, eu não oculta nada, eu vou adorar esse santo aqui. E vou servir esse santo aqui, esse santo que vai me abençoar. Raza Shalom, que isso não aconteça nunca. Isso é perversidade total. Agora, aquele que nasce dentro dessa religião e busca encontrar Deus através daquele santo,
Eu estou falando isso tudo para poder ter entendimento e não haver desentendimento de religiões, porque nós temos que entender que o amor de Deus está sobre todos. Então, essa pessoa que é criada dentro daquela região e acha que busca Deus através daquele santo, Deus responde, porque está escrito, ele vai deixar se encontrar desde que você o requeira de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu poder. Então é diferente, mas aquele que conhece o Deus eterno e prefere adorar uma imagem, algo feito pela mão do homem, dificilmente há perdão para essa pessoa. Lógico, aquele que se arrepende volta, retorna, Deus o recebe. Mas a mácula que ele cria no seu coração é algo terrível. E todo o sofrimento de Israel vem por causa disso. Porque os valores desses ídolos que eles buscavam, pediam, como nós vimos na paraxá passada de Pinchas, né, sacrifícios de sexualidade. E hoje a gente vê isso espalhado para tudo quanto é lado. Essa Haftará, esse texto, é extremamente atual. E nós temos que levar o nosso coração para isso e descobrir que o nosso problema não é política ou governante. Nosso problema é o caráter. Nosso problema são os nossos valores. Nosso problema é o valor que está na terra, que às vezes está buscando a coisa totalmente contrária daquilo que Deus dá para nós. Então não adianta você ser de esquerda ou de direita. Se sua prática é errada, se os seus valores são errados, isso é que tem que ser revistos. Isso é que tem que ser analisado. Agora, se a gente se converte a Ele de todo o coração, de toda a nossa alma, você pode estar onde for, você pode estar na igreja que for, no lugar que for, que Ele vai deixar que você o encontre, desde que você requeira dessa forma. Porque isso é o processo de arrependimento. Aqui nós estamos falando pouco tempo antes da primeira diáspora, da tomada das 10 tribos e serem levadas, espalhadas para o mundo inteiro, que até hoje estão espalhadas por causa disso. Mas vamos lá. Acaso, repetindo, versículo 11, acaso trocou alguma nação seus deuses, que contudo não são deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Pasmai, céu, sobre isso, e senti forte a tempestade de destruição que lhe virá, diz o Eterno. Porque 2 males fez o meu povo, deixaram-me a mim, fonte das águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas que não têm as águas. Acaso Israel é um servo, ou ele é escravo, nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Sobre ele rugiram leões novos, ou seja, reis, e levantaram a sua voz e fizeram a terra dele uma desolação. As suas cidades queimaram no fogo e não há quem nelas habite. Também dos filhos de Nof, Mênfis, ou seja, do Egito, de Tarpanres, de Tanis, né, que é a Etiópia, quebrar-te-ão a cabeça. Certamente isso te fará por teres deixado o Eterno teu Deus, quando ele te guiava pelo caminho. Agora que lucro terás indo pelo caminho do Egito para beberes as águas de Shihor, ou seja, do Nilo? Ou seja, às vezes a gente se perde porque nós não temos paciência de sermos tratados. É difícil. Eu sei que é muito difícil. Não interessa a idade, você pode ter 30, 60, 70, 80 anos. Que o tratamento sempre vem naquilo que não foi feito ainda, naquilo que não foi corrigido ainda. E nós temos que ter paciência e ter o coração aberto para que Deus nos trate. Mas muitos não aguentam, se desviam e tornam o seu caminho pior ainda, quando é muito difícil de voltar. Então, coração quebrantado e contrito, Deus não vai resistir. Se você se entrega a Ele de verdade, Ele vai tirar do maior erro que pode ser a sua vida, mas desde que você o requeira de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Vamos continuar. Ou que tens tu com o caminho da Síria para beberes as águas do rio Eufrates? A tua malícia te castigará e as tuas rebeldias te repreenderão, e sabe e vê que má e amarga coisa é deixares o Eterno teu Deus, e não haver em ti temor de mim, diz o Eterno. Deus dos exércitos,
Há muito eu quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras e dizias, não continuarei a transgredir a palavra de Deus. Mas não cumpriste, pois sobre toda colina alta e debaixo de toda árvore frondosa te deitaste como prostituta. Todavia eu te plantei com galhos de vide escolhida, toda de semente de verdade. Como, pois, te tornaste para mim plantas de vide degenerada e estranha? Embora te laves com nitro e uses muito sabão, contudo a tua iniquidade fica marcada diante de mim, diz o eterno Deus. Como podes dizer, não me purifiquei e não tenho andado após os Baalim? Baalim é o plural de Baal, tá? São os deuses, essas coisas todas. Vê o teu caminho no vale, reconhece o que tens feito. Aqui, essa comparação, ela chega a ser, em toda a Bíblia, você não tem uma comparação mais forte, mais ofensiva do que essa, do que aqui Jeremias fala com o povo. Desculpa, isso aqui está acontecendo quando Israel está caindo, quando Judá está caindo, quando Jerusalém está caindo. Eu falei das 10 tribos, não. Aqui é realmente no início do exílio da Babilônia. Sabe, é algo muito forte. Ele chama realmente Israel toda de prostituta do mais baixo e meretrício. Olha com que Deus compara Israel aqui nesse ponto. Não me purifiquei, Israel fala, né? Não me purifiquei e não tenho andado após os Baalim. Vê o teu caminho no vale, reconhece o que tens feito. És como dromedária nova que anda ligeiro, presa aos seus caminhos, como jumenta silvestre acostumada ao deserto, que sorve o vento na sua paixão. Quem a pode impedir de não voltar a este seu sofrimento? Porque todos que a procurarem não se fatigarão, pois no meio dela a acharão. Guarda teu pé da nudez e a tua garganta da sede. Mas tu disseste, não há esperança não, porque amei os estranhos, após eles andarei. Como o ladrão que fica envergonhado quando o apanham, assim ficam envergonhados da casa de Israel, eles, os seus reis, os seus príncipes, seus sacerdotes de Baal e os seus profetas de Baal. Eles dizem ao pau, tu és o meu pai, e a pedra tu os geraste. Pois me voltaram as costas e não o rosto, porém, no tempo da sua tribulação dirão, levanta-te, salva-nos. Mas onde estão os teus deuses que fizeste para ti? Eles que se levantam e te podem salvar no meio da tua tribulação, pois os teus deuses, ó Judá, são tantos em número como as tuas cidades. Isso aqui repete aquela profecia que foi falada por Moisés, o canto de Moisés, que está lá em Deuteronômio 32, 31 ou 32, se eu não me engano. Falando que o povo vai ser cortado por, então, diz o nome do demônio, de Meriri, Razachalo. E o Senhor fala, quando se arrepender, eu vou falar para vocês, cadê seus deuses? Cadê a pedra, o barro, o ouro, a prata que você adorava, falava, tu és o meu Deus? O amor de Deus é algo tão imenso que ele permite que a gente erre, que a gente sofra, para que a gente aprenda e volte a ele. Não é questão de voltar a um Senhor, é voltar aos ensinamentos de Deus que nos levam a viver, estatutos e mandamentos pelos quais todo homem viverá. É até difícil para o cristão entender isso, porque ele tem na carta de Romanos que isso não vale mais do que vale a fé. Mas como é que você vive sem fé? Como que você age sem fé? O livro de Tiago, que quer dizer Jacó, o irmão de Jesus, de Yeshua, chamava Jacó. Até o nome dele mudaram. Ele fala, me mostra, ele discutindo com Paulo, me mostra sua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha fé através das minhas obras. Então, essas coisas que a gente tem que entrar, você cumpre o mandamento, ou seja, você é honesto, você é correto, porque você tem fé. Isso é que é verdade. E aqui fala, certamente desde o tempo da tua angústia chamarás a mim, dizendo, Pai meu, tu és o Senhor da minha mocidade. Capítulo 4.
Se voltares, Israel, diz o Eterno, voltarás a mim, tua primeira grandeza. Se tirares de diante da minha face as tuas abominações, não serás removido para o cativeiro. Se jurares em verdade, em juízo, em justiça, pela existência do Eterno, então nele, ou seja, no povo de Israel, não no Eterno, mas no povo de Israel serão benditas as nações e neles se glorificarão, que esta é a promessa para Abraão, que na tua descendência todas as nações da terra serão abençoadas. Essas três palavras aqui, juízo, verdade, juízo e justiça, são as características básicas de Abraão que Deus fala que fazia Mixpá e Sedaká. Porque aqui nós temos Emet, Mixpat e Sedaká. Então ele acrescenta mais do que justiça e juízo, ele acrescenta a verdade. Então você ter verdade no seu coração, você se esforçar em verdade para estar com Deus, sua vida vai mudar, seus caminhos vão se abrir de verdade. Porque o primeiro lugar que tem que ser corrigido é o nosso coração, são os nossos valores. E aí sim nós podemos clamar, e com certeza Deus vai nos escutar. Shalom Brahá, tenha bênção e paz na sua alma.